Bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nossa aula hoje por professor David. Como vocês já sabem, o professor mais lindo do mundo. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam tomando os cuidados necessários, né, gente? A gente tem que sempre lembrar isso daí. Não esquecer a máscara, ó. A máscara, né? Nesse caso aqui eu posso tirar, né, gente? Porque eu tô aqui afastado, né? Todo mundo. Mas mesmo assim é sempre bom a gente usar, né? O álcool em gel, lavar sempre as mãos, tomar todas as medidas necessárias, né, pessoal? Que a gente já sabe, né? Então vamos lá. A gente vai ver hoje nossa aula de português, como vocês já sabem. Vamos estar estudando hoje sentido denotativo e sentido conotativo, que nós já vimos isso nas últimas aulas, vocês já, né, estudaram isso aí, já coloquei algumas aulas no canal do YouTube, né? Sobre conotação e denotação. Assunto muito legal de se estudar, muito presente no nosso dia a dia, né? A gente vê basicamente todos os dias a gente fala sobre isso, né? A gente vê sobre conotação e denotação, né? A gente sabe aí que denotação, né, é o sentido literal, ou seja, aqueles que deve ser levado ao pé da letra. Quando alguém fala, por exemplo, quebra um galho para mim, isso aí a gente sabe que ele não está falando no sentido denotativo, está falando no sentido conotativo, tá? Que é o sentido figurado, tá? Não deve ser levado ao pé da letra, sentido figurado, tá bom? Esse é o sentido conotativo, tá, pessoal? Então, essa é a diferença aí. Às vezes, como eu já falei para vocês, né? Muitas pessoas acabam falando alguma coisa para alguém e essa pessoa entende errado, porque ele falou no sentido conotativo, ou seja, um sentido que não deve ser levado ao pé da letra, e aquela pessoa levou ao pé da letra, entendeu daquela forma, e aconteceu que ele fez da forma que a pessoa tinha falado, mas não era para ser interpretado daquela maneira, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso aí, beleza? Para a gente não entender, não interpretar errado, tá bom? É por isso que a gente tem que estar ciente do sentido conotativo e do sentido denotativo, tá, gente? Então, vamos lá. O que seria um exemplo de sentido denotativo, pessoal? Denotação. É quando a pessoa fala algo deve ser levado ao pé da letra. E o que seria um exemplo de uma coisa conotativa? É quando não deve ser levado ao pé da letra. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exercícios, algumas explicações, né? Alguns exemplos de expressões, né? Do sentido conotativo. Ou seja, aquele que não deve ser levado ao pé da letra, tá bom? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. E como eu sempre tenho enfatizado, isso é questão regional, pessoal. Ou seja, varia de acordo com a região. Em alguns locais, em algumas regiões do Brasil, né? Ou até mesmo do mundo, as pessoas usam expressões diferentes. E para isso precisamos entender o contexto e a cultura daquele local, tá? Então é por isso que é bom a gente sempre ter um conhecimento de mundo. Quando eu digo conhecimento de mundo, é conhecimento além do português, da matemática, né? É conhecimento sobre a vida, sobre como as coisas funcionam, né? Sobre outros estados, né? Como é que eles vivem, porque isso vai nos ajudar a entender esse sentido, tá bom? Por exemplo, aqui no português do Nordeste, né, que a gente faz a diferença, né? Português do Paulista, do Nordeste, é tudo português, gente. O que muda é algumas coisas que, de acordo com a região, podem variar, tá? Então, por exemplo, aqui quando a gente quer falar fazer um dinheiro extra, né? A gente diz, vou fazer um bico, tá? Fazer um dinheiro extra. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É muito conhecida aqui. Quando você vai dizer assim, eu vou fazer um dinheiro extra, vou trabalhar para ganhar um dinheiro extra, a gente usa a expressão fazer um bico. Então, isso é um exemplo de sentido conotativo, ou seja, que não deve ser levado ao pé da letra. Imagina se eu chego para você e falar assim, ó, vamos fazer um bico ali, aí a gente vai nós dois e faz um bico. Não faz sentido, né, pessoal? Porque isso aí, obviamente, como eu expliquei, eu quis dizer no sentido conotativo. Tá? Fazer um bico, como vocês já sabem, significa ganhar um dinheiro extra, trabalhar para ganhar um dinheiro extra. Tá, pessoal? Tem essa diferença aí, beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for usar essas expressões para a gente não acabar usando de forma errada. Então, fazer um bico significa ganhar um dinheiro extra. É uma expressão que deve ser levada no sentido conotativo. Tá bom, pessoal? Ok, então muito bem. A gente também usa muito oia, né?
Oia, né? Não sei se vocês já ouviram oia. Esse oia mais ele não faz muito sentido, né? Mas oia também significa fazer um dinheiro extra, trabalhar para ganhar um dinheiro extra. É muito conhecido por aqui. Vou mostrar para vocês algumas outras exemplificações de outras expressões que a gente usa muito aqui, né? Na última aula eu mostrei para vocês também, né, algumas imagens, né, de expressões usadas no sentido conotativo, né? E também no sentido denotativo, como eu vou mostrar novamente para vocês aqui, só para a gente fazer um resumo e prosseguir com a nossa aula, tá? Vamos lá. Pronto. A gente tem aqui, ó, essa imagem aqui de Isaías, né? Onde ele diz assim: Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que... Ou seja, Isaías entendeu essa expressão no sentido denotativo, onde ele literalmente quebrou o galho, né? Mas quando a gente diz quebra um galho, a gente quer dizer faz um favor, né? Mas ele aqui entendeu no sentido denotativo, não entendeu no sentido conotativo, certo? Aqui a gente tem outra charge aqui, quero mostrar para vocês. Essa aqui é do menino maluquinho, né? Aí diz assim, né? Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Então, a expressão aí que está sublinhada, a bateria, significa o quê? Está se referindo à questão da energia, né? Então, bateria aí foi usado no sentido conotativo, onde não expressa o sentido literal, expressa um sentido figurado. Beleza? Esse aqui é engraçado, esse aqui eu gosto. O doutor receitando uma receita para a mulher, né, que aparentemente quer perder peso, ela diz: pronto, siga essa receita que eu lhe garanto que emagrecerá. Sério, doutor? Sim. Aí, aí veio a mulher literalmente seguindo a receita, né? Só que a gente sabe que seguir receita não é literalmente ir atrás dela, e sim fazer o que está estipulado na receita, né? A gente também tem outro aqui. Esse aqui, pessoal, dependendo da interpretação, pode ser conotativo ou denotativo. Tá? A gente está vendo aí um aviso, diz assim, aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Gente, o que é que acontece nessa situação aí? Presta bem atenção. Ele pode estar se referindo a essa expressão no sentido conotativo ou denotativo. A expressão nesse caso aqui é cabeças vão rolar, né? Cabeças vão rolar. Essa expressão aí, como eu falei, pode estar no sentido denotativo. Por quê? Se ele realmente tirar a cabeça de baixo, as cabeças de alho vão rolar, né? E vai acabar que vai cair, certo? Vai cair e não vai, e vai rolar literalmente. Ou ele pode estar se referindo a isso no sentido conotativo. Ou seja, quando a gente diz cabeças vão rolar, né? A gente quer se referir a dizer que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Se dizer assim, não, cabeças vão rolar, ou seja, uma coisa muito ruim vai acontecer. Tá bom? Bom, aqui tem mais um sentido, pessoal, denotativo. Tá? Esses aqui eu separei no sentido denotativo, tá bom? Onde H ele pergunta aí, né? Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Aí o amigo dele olha para o lado, olha para o outro, aí responde assim: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Como eu já expliquei para vocês, se pendurar a conta era antigamente como a gente pedia fiado, né? Comprava coisa fiada. Aí o dono do bar, do local lá, pendurava a conta lá e até que a pessoa passava a noite para poder pagar, tá? Então, o que é que acontece aqui, gente? Pessoal, nesse caso aí, ele entendeu no sentido denotativo, tá? Quando o H ele pergunta qual é o sentido da vida que eu estou fazendo aqui, ele não quer dizer literalmente o que é que ele estava fazendo lá. A gente sabe que ele estava lá, estava bebendo, né? Estava num bar, a gente sabe. Mas quando ele diz isso, ele quer se referir ao quê? Está fazendo um questionamento sobre a vida dele. Ou seja, por que eu estou aqui? Né? Qual o sentido da minha existência? Mas aí o amigo dele entendeu no sentido denotativo, não entendeu no sentido conotativo, que foi o que ele quis dizer. Tá? Aí ele respondeu aí, ó, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a mesa, a conta até o fim do mês, tá bom? Continuando. Aí a gente tem aqui essa aqui é muito engraçada, né? Essa aqui é muito engraçada. A gente tem aí um menino com um caminhãozinho, né? De areia e tá colocando areia em cima das mulheres, né?
Aí a gente vê que ele diz assim, essa é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Isso de fato acontece, pessoal. O que é que acontece? Quando a gente diz essa é muita areia para o meu caminhão, eu já expliquei para vocês, né? É quando a pessoa acha que outra pessoa é muito bonita para ela, né? E ela não dá conta daquilo. Só que nesse caso aí, literalmente, ele quis dizer que ela é muita areia para o caminhãozinho dele. Ou seja, o caminhão pequeno dele não vai dar conta de cobrir ela com a areia que ele trouxe. Então, aí a gente tem um exemplo do sentido denotativo, tá bom? Onde ele literalmente quis dizer aquilo ao pé da letra, certo? Prosseguindo para a próxima. Tá? Pronto, aqui, né, novamente o que a gente já tinha visto no começo, onde ele diz assim, quebra um galho para mim, né? O amigo dele levou, o Isaías levou ao pé da letra, ele entendeu que ele realmente queria que ele quebrasse um galho para ele. O que é que ele fez? Ele literalmente quebrou um galho para ele, tá bom? Então, claro, precisa que quebrou. Aqui a gente tem outra tia, né? Onde o amigo de H pergunta, você quer um hambúrguer? Ele diz, quero, completo, mas suspenda o pepino. Novamente, ele entendeu no sentido denotativo, onde ele literalmente suspendeu o pepino. A gente sabe que suspender significa segurar por um tempo, né? Segurar uma posição elevada. Então, nesse caso aí, ele literalmente entendeu como suspender. Tanto é que ele suspendeu o pepino. Ele diz assim, ele devia ter dito por quanto tempo, né? Possivelmente ele estava lá suspendendo há muito tempo, não é verdade? Ok, muito bom. Então aqui a gente tem um exemplo de sentido denotativo. Vamos ver isso aqui agora. Chico, você está muito cabeludo. Precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença do Chagas. Aí, pessoal, a gente tem outro exemplo de Chico que ele entendeu no sentido denotativo, tá? Quando a gente usa muito essa expressão aqui, quando a gente quer dizer que o cabelo da pessoa tá grande, né? A gente diz assim, brigasse com o cabeleireiro, foi? Ou então a gente diz que o cabeleireiro o barbeiro ele tá cumprindo, tá transmitindo algum tipo de doença, né? Como se quisesse dizer que a pessoa não tá indo por causa disso, não é verdade? Só que o que acontece aí? A professora de Chico, ela disse isso no sentido conotativo, ou seja, ela quis dizer que ele não cortava o cabelo há muito tempo, tá? Aí ele entendeu que o barbeiro literalmente estava transmitindo a doença de Chagas, ou seja, ele levou para o sentido denotativo, tá? Então, muito bem, pessoal. Fizemos a nossa reflexão aqui sobre essas tiras, sobre o sentido denotativo, o sentido conotativo. Vocês conseguiram entender aí que denotativo é quando é o sentido literal e conotativo é quando é o sentido figurado, tá? Onde ele, na verdade, não quis dizer aquilo que foi dito, tá bom? Agora, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Essas questões de expressões, elas dependem muito do contexto, tá? Então, vocês precisam analisar o contexto para que vocês consigam identificar e entender o que a pessoa quis dizer através daquela expressão, tá bom? Você vai precisar analisar o contexto para entender o que é que ele quis dizer, tá bom? Como assim, professor, analisar o contexto? Porque é o caso aqui, ó, de H, né? Ó, ele realmente não entendeu. O cara diz, suspenda o pepino. Gente, se você vai numa hamburgueria e pede um hambúrguer, e o cara diz, suspenda o pepino, tá? O que é que você vai entender? Que o cara não quer o pepino, né? No hambúrguer dele. Isso acontece, pessoal, a mesma coisa, por exemplo, digamos, se ele trocasse essa expressão, suspender, e colocasse coma o pepino, por exemplo. Ei, mas como o pepino, o que é que vocês acham que ele iria querer dizer com essa expressão? Ele queria dizer para também não colocar pepino, né? Como se fosse uma expressão. Como o pepino, ou seja, elimine o pepino, não deixe o pepino no hambúrguer, tá? Mas não é literalmente que ele vai ter que comer o pepino. É que ele não quer que o pepino esteja incluso no hambúrguer, tá? Então, essa é a diferença, pessoal. A gente tem que analisar o contexto para que a gente consiga entender. Se a gente não analisar o contexto, a gente não consegue entender o que a pessoa quis dizer, tá? E certamente vai ficar faltando, tá? Um outro exemplo aqui, esse aqui, ó, do caminhão da areia. Na maioria das vezes as pessoas iriam pensar que ele quis dizer o quê? Que ele quis dizer que a mulher é muito bonita para ele, né? Só que a gente vê que não tem nenhuma relação de namoro, de nada desse tipo, né? Aí ele tá falando de quê? Ele tá falando que literalmente ela é muita areia para o caminhão dele, então ele tem que pegar o contexto, né? Quantas vezes, pessoal, a gente é mal interpretado porque a gente pega as coisas pela metade, porque a gente ouve, né? Ouve as coisas e a gente não para realmente refletir sobre aquilo, né? Isso acontece muitas vezes, pessoal. Muitas vezes isso acontece, essa é a realidade, né?
Então, a gente tem que entender as coisas, olhar o contexto das coisas de forma a entender o que aquela pessoa quis dizer com aquilo. Né? Não é simplesmente ouvir e tá bom. Não, a gente tem que analisar o contexto das coisas, tem que ver onde é que foi dita aquela situação, tem que ver em que situação foi dita aquilo, por que foi dita aquilo. Tem todo um processo para você analisar o contexto da situação. Tá, pessoal? E é isso que a gente precisa aprender a fazer, para que a gente não seja mal interpretado e também não mal interprete o nosso colega, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui que a gente pode... Pronto, esse aqui mesmo da receita, pessoal. Obviamente, gente, que quando o médico diz siga a receita, ele não quis dizer para a mulher seguir literalmente, ou seja, ir atrás da receita, e sim seguir o que estava estipulado na receita. Mas ela não entendeu o que o médico quis dizer e levou ao pé da letra, levou no sentido denotativo e acabou que seguiu literalmente a receita, né, pessoal? Não é uma coisa que a gente sabe que deve ser feita. Ok, pessoal, mas é isso. Vocês têm que analisar sempre o contexto da situação para que vocês possam tirar as conclusões corretas, tá? Para que vocês possam entender como e onde como deve ser feita essa interpretação, certo? Já nesse caso aqui da verdura, não tem muito como a gente saber. Depende muito do contexto e da pessoa. Por exemplo, digamos que o dono dessa loja de verdura aí, né? Essa granja, sei lá, ele seja muito uma pessoa má, uma pessoa muito ruim para os outros, né? Uma pessoa muito, sabe, ruim, né? Vamos dizer assim, uma pessoa má. Aí a gente vai entender que acho que talvez ele queira dizer que realmente as cabeças vão rolar, ou seja, que as pessoas vão ficar encrencadas, né? Mas dependendo do contexto, se a pessoa for uma pessoa boa, se a pessoa for uma pessoa, né, tranquila, que não gosta de brigar, não gosta de encrenca, aí ele vai entender normalmente, tá? Ele vai entender que realmente as cabeças vão rolar, ou seja, que os olhos vão cair, né? Mas aí, como eu tô falando, pessoal, tudo vai depender do contexto. Vocês têm que pegar o contexto. Se não tiver contexto, a gente não consegue entender, tá? Vai ficar faltando, vai ficar vai ficar faltando, vai ficar incompleto. Então tem que ter o contexto, tem que analisar todo o contexto. Beleza, meus queridos? Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, né? O amigo de Hagar, ele não soube interpretar, interpretou errado e falou uma coisa que Hagar já sabia, né? Que só que na verdade estava fazendo só um questionamento, mas acabou falando uma coisa que Hagar já sabia o que ele queria dizer, né? Mas o amigo dele, como vocês podem ver aí, ele não conseguiu entender o que ele queria dizer, certo? É um lugar para mim, claro, que bom. Preciso que... Pronto. Então, pessoal, isso aí foi nossa aula sobre sentido conotativo e denotativo, como vocês puderam ver. Vejam que tem várias expressões, tem vários contextos, tá bom? Eu queria agora passar uma atividade para vocês aqui no nosso quadro virtual, tá bom? Vou fazer uma atividade aqui. Primeira questão. Como podemos identificar se a sentença está na forma denotativa ou conotativa? Ou seja, pessoal, como é que eu consigo aí entender? Como é que eu consigo diferenciar se está na forma denotativa ou conotativa? Como a gente já viu, pessoal, isso aí vai ser pelo quê? Qual vai ser a resposta? Pelo contexto. A resposta é pelo contexto, tá? É pelo contexto que você vai conseguir diferenciar se é
denotativo ou conotativo. Sem contexto, você não vai conseguir compreender, vai ficar ambíguo, né? Ambíguo significa algo confuso. Deixa eu colocar aqui, ambíguo. Ou seja, significa algo confuso, algo complexo de entender, tá? Então, para diferenciar, tem que ter o contexto, certo? É necessário ter conhecimento de mundo para entender. Ou seja, é necessário ter conhecimento de mundo para entender o sentido conotativo e denotativo? Certamente que sim, pessoal. Se você não tiver um conhecimento de mundo, conhecimento cultural, você não vai conseguir distinguir se aquilo é uma expressão ou se é no sentido denotativo. Tá? Então, temos que ter um conhecimento de mundo autossuficiente para que saibamos distinguir. Ao contrário, vamos entender no sentido denotativo ou conotativo e vamos acabar sendo mal interpretando e mal interpretando. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Finalizamos nossa aula sobre sentido denotativo e sentido conotativo. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Estudem bastante. Viram que o assunto não é difícil, é um assunto fácil. Caso vocês queiram, podem tirar suas dúvidas, podem perguntar. Tem no livro também sobre esse assunto aí. Acaba no livro de vocês, tem falando muito sobre essas questões. Pesquisem expressões para que vocês possam também entender, caso vocês ouçam, né? Essa mesma aí da oia, né? Do bico, né? Acho que vocês já devem ter ouvido muito. É muito comum mesmo por aqui, tá? E é isso, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Tenham um bom final de semana, aproveitem bastante. E semana que vem a gente tá de volta com um novo assunto, tá bom? E espero vocês aqui nas aulas presenciais também, tá? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. E até lá, pessoal. Tchau. Estudem, hein? Não esqueçam de estudar, beleza? Não que vocês não façam isso, né? Tchau, gente. Até a próxima aula.